como cobrar a energia dos kitnets. Individual, junto, eu fiz vários orçamentos, analisei os prós e os contras de cada modalidade e hoje eu vou mostrar de forma detalhada tudo sobre isso, a minha opinião e qual foi a escolha que eu fiz. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Fala, seu aposentado, sou aposentado com imóveis. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre medição de energia. Galera, antes de mais nada, eu quero pontuar para vocês que, é claro que eu tenho a minha opinião, mas toda forma de medição de energia tem os seus prós e os seus contras. Não existe a bala de prata ou a solução maravilhosa perfeita para todos os casos. O que existe é uma solução que mais se adequa para cada projeto. Então a primeira coisa que a gente tem que pontuar é que tudo que a gente vai falar aqui se adequa com mais especificidade a quem tem um projeto acima de 5 kitnets, porque serve muito bem. Como no meu caso serão 12 pontos de energia, então eu tive que passar por esse processo, eu tive que ter essa dor de cabeça e agora eu vou dividir com vocês a minha experiência sobre esse assunto. E a dinâmica que eu vou usar aqui para fazer esse vídeo é, eu vou passar por todas as possibilidades de ligação de energia, mostrar os prós e os contras de cada uma delas e mostrar qual foi a minha escolha mediante a isso tudo. Agora, se você é interessado nesse tipo de assunto, já se inscreve agora no canal, porque semanalmente eu posto um vídeo novo compartilhando com vocês como é que está sendo a minha caminhada nessa busca da renda passiva com imóveis. Então para agora, vai lá, se inscreve e volta para acompanhar o vídeo. E a primeira possibilidade é você fazer o pedido de uma ligação apenas de modo trifásico. Então você simplesmente vai lá, pedir para a Coelba para fazer a ligação de um medidor e você não vai fazer a divisão dos kitnets. Você vai fazer apenas uma medição e essa medição vai ser geral de todos os kitnets. E como é que você faz nesse caso para cobrar a energia dos inquilinos? Tem duas possibilidades. A primeira possibilidade é simplesmente você esperar vir a conta de energia e dividir igualmente para todos os inquilinos. Qual é o problema disso? O problema é que um pode reclamar que não gastou tanto, o outro pode reclamar que gastou menos ainda. Então você vai ter com certeza uma confusão com relação a isso, porque você não tem como saber quanto cada kitnet gastou. A segunda forma de você fazer a cobrança é simplesmente você ir lá e cobrar um valor fixo para cada kitnet. Mas aí você sabe, né? Cobrou um valor fixo de energia, com certeza, ou melhor, muito provavelmente, esses inquilinos eles vão consumir mais e você vai acabar tendo prejuízo. Porque se você cobra um valor fixo e eles gastam a mais do que isso, aquilo que excedeu é você que vai ter que colocar no lugar. Bom, e quais são os prós? Quais são as coisas boas dessa modalidade? A primeira coisa é o custo baixo. Então você vai ter um custo muito baixo porque, pense, você vai fazer somente um pedido de um medidor trifásico e pedir a ligação à concessionária de energia, que aqui no caso de Salvador é a Coelba. Então você não vai ter um custo grande com serviço, mão de obra para fazer todo aquele procedimento de várias contas de energia, tudo separado. Então você vai ter um custo mais baixo. A segunda facilidade, o segundo pró, é que você vai ter apenas um boleto. Então vai chegar um boleto só apenas, então você não vai ter aquela confusão com vários boletos, sem saber quem pagou, quem não pagou. Simplesmente vai chegar um boleto para você, você vai pagar aquele boleto e vai cobrar da forma que você achar melhor para os inquilinos. O terceiro pró, dessa forma é muito mais fácil você gerenciar, você vai conseguir gerir de uma maneira muito mais eficiente porque você só tem um boleto. Então chegou aquela conta de energia, você vai determinar qual é a forma que você cobra dos inquilinos e vai cobrar o valor proporcional deles. Então fica muito mais fácil de você gerir sem tanto boleto, sem tanta dor de cabeça para saber quem pagou ou quem não pagou. Agora os contras. É claro que tudo não são flores. O único contra dessa modalidade é que você não sabe quanto cada inquilino gastou. Então esse é o único contra e é o principal contra, porque o fato de você não saber quanto cada inquilino gastou pode te gerar muito prejuízo. Com certeza, se você esperar vir a conta de energia e cobrar igualmente de todos os inquilinos, vai ter confusão, porque tem inquilino que trabalha o dia todo e não vai querer pagar o mesmo valor de um inquilino que fica o dia todo gastando a sua energia. Então, dessa forma, não funciona cobrar igualmente de todos. E se você cobrar um valor fixo, com certeza você vai ter prejuízo. Então, esse é o único contra, mas é um contra que pesa muito. E a maioria das pessoas que trabalham com kitnet, eles fogem dessa modalidade por conta disso. Uma observação importante, aqui em Salvador pelo menos, a concessionária de energia, ela diz que, mesmo que seja um medidor trifásico, apenas, se esse medidor ele tiver uma previsão de consumo acima de 50 kW, você precisa fazer um projeto. Então você precisa contratar um técnico em elétrica, um eletrotécnico ou um engenheiro elétrico para que faça um projeto e esse projeto ele vá para ser aprovado junto com a concessionária e ela faça a ligação da sua energia. Então acima de 50 kW você precisa de um projeto. Bom, a segunda possibilidade é aquele convencional, é você pedir um medidor individualizado para sua concessionária para cada kitnet. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho 12 pontos de energia, eu teria que pedir 12 medidores
E aí cada medidor seria instalado pela concessionária de energia e iria cobrar sua energia individualizada. Quais são os prós dessa modalidade? O primeiro pró é a confiabilidade por conta de um medidor ser o medidor da concessionária de energia. Então, a terceira possibilidade que eu vou mostrar para vocês é uma possibilidade onde você compra um medidor externo e faz uma instalação você mesmo, né, junto com o seu eletricista. Só que um dos problemas que eu já estou adiantando dessa terceira possibilidade é que as pessoas não confiam tanto nesse medidor. E de fato, esses medidores, eles normalmente não conseguem fazer a medição correta. E no caso do medidor da concessionária, traz uma confiabilidade maior, tanto para você quanto para o inquilino. Dificilmente o inquilino ele vai contestar, a menos que seja uma coisa muito fora do comum, mas dificilmente ele vai contestar a medição que a concessionária de energia ela fez. Mas se for uma medição que você mesmo fez, ele sim vai contestar. Então, por mais que você consiga mostrar para ele que de fato a medição que você está fazendo individualizada é igual à da concessionária de energia, ele vai ficar com a pulga atrás da orelha porque é uma coisa que não é oficial, vamos dizer assim. Então, o primeiro pró é a confiabilidade da medição pela concessionária de energia. A segunda coisa é a organização também. Então, cada kitnet ele recebe o seu boleto e aí você pode fazer de várias formas. Uma das formas que você pode fazer é transferir essa energia para a conta do seu inquilino. Então, isso nem passa por você, vai direto para a conta dele. Se ele não pagar, suja o nome dele, não suja o seu, né? Então, tem essa facilidade. Ou você pode não transferir e fazer o pagamento no débito automático você mesmo, da sua conta do seu nome e depois transferir para ele. Então, você consegue se organizar melhor. Você sem precisar ir lá, sem precisar fazer nenhum movimento de contato com o inquilino, você consegue pagar isso. Então, você pode optar por uma dessas duas formas e fica mais organizado, cada um com seu boleto, ou então você pagando tudo no débito automático. Uma outra coisa que você pode usar como organização também é colocar sempre o vencimento para depois da data do aluguel. E aí você mesmo paga no débito automático, sem precisar desse trâmite todo, e depois o inquilino, quando for pagar o aluguel, ele paga o aluguel junto com a luz para você. Então você consegue ter uma organização maior. O quarto pró que eu colocaria aqui é que se der algum defeito nos medidores da concessionária de energia, quem resolve é a concessionária de energia. No outro caso não. Se você colocar um medidor individual e der um defeito, você que tem que resolver. Então esse é o quarto ponto positivo. Agora vamos aos contras, que a gente sabe que nem tudo são flores. O primeiro contra é o custo de execução. Quando você coloca, pelo menos aqui em Salvador, acima de 3 medidores de energia, você já precisa colocar um quadro de barramento. O quadro de barramento é como se fosse uma forma de você distribuir essa energia equalizada em vários pontos para onde essa energia vai. Então você tem que colocar esse quadro de barramento e, além disso, você tem que comprar várias caixas padrão Coelba. No caso, aqui a Coelba é a concessionária de energia. Você tem que comprar várias caixas padrão Coelba e essas caixas ela têm um custo. Então, quando você coloca o quadro de distribuição, o custo das caixas, o material elétrico ali envolvido e o serviço, né? Você vai precisar de 2 profissionais, um pedreiro para colocar tudo isso em uma parede e você vai precisar de um eletricista, né? Às vezes é a mesma pessoa, mas nem sempre é a mesma pessoa. Então, tudo isso, quando você soma tudo, ele gera um custo maior que as outras 2 possibilidades. Né? Tanto a primeira possibilidade, que é só colocar uma, quanto a última possibilidade que eu ainda vou comentar. Então, o primeiro contra é o custo, que é um pouco maior. O segundo contra é a quantidade de boleto que você vai ter. Então, por mais que você consiga organizar isso de uma forma melhor, quando você tem vários boletos da concessionária para cada apartamento, o fato de você ter vários boletos, você vai ter um pouco mais de trabalho para gerenciar isso. Então, esse gerenciamento vai te dar um pouco mais de trabalho, então coloco isso também como um contra. A terceira coisa negativa nesse tipo de ligação é que quando o inquilino ele sai do kitnet e se você não alugar esse kitnet logo depois, você vai pagar uma taxa mínima da Coelba. Então não vai ter ninguém lá, mas a Coelba não traz uma conta zerada, ela traz um valor mínimo que você que vai ter que assumir. Então toda vez que sair alguém e não entrar uma outra pessoa logo em seguida, você vai ter que assumir esse valor. E uma última coisa, que também entra como contra aí, é que se você optar por transferir isso para o nome do inquilino, você sempre tem que estar transferindo de um para o outro, de um para o outro. Isso, a longo prazo, vai te gerar um certo trabalho, porque o kitnet ele realmente tem um entra e sai maior de moradores. Então você vai ter que fazer esse movimento de transferência de contas algumas vezes. Isso se você optar por transferir a conta de energia para o nome do inquilino. Uma observação, pelo menos de acordo com a concessionária de energia aqui de Salvador, que é a Neo Energia, Coelba, se você tiver acima de 5 medidores,
individualizados, você também precisa de um projeto elétrico. No primeiro caso, acima de 50 kW, você precisa de um projeto. Nesse caso agora que você vai colocar separadamente, se você tiver acima de 5 medidores de energia individualizados, você precisa de um projeto elétrico para conseguir fazer essa ligação, certo? Então vamos para a terceira e última forma de ligação de energia. Na terceira forma, você vai fazer um pedido de uma ligação apenas. Você vai pedir um medidor trifásico, né? Ele vem 3 fases e um neutro. E internamente você vai separar e aí você vai comprar vários medidores, você mesmo vai comprar, vai entrar no Mercado Livre, vai ver com algum fornecedor e vai fazer essa medição separadamente. Então, você pedir um medidor trifásico pela concessionária de energia, esse medidor ele vai levar a fiação até um quadro que você mesmo vai fazer e lá dentro desse quadro você vai colocar vários medidores que você comprou ou no Mercado Livre, ou na AliExpress, ou de algum fornecedor, e esses medidores vão dizer quanto cada kitnet consumiu. Então, quais são os prós dessa modalidade? Primeiro pró, você não paga a taxa mínima quando o kitnet estiver desalugado. Porque observe, se você colocou apenas um medidor trifásico, só vai vir um boleto, não vai vir vários boletos. Internamente é que você vai fazer a separação desses medidores de energia. Então vai vir apenas um boleto, ele não entende que você tem vários imóveis ali dentro, então se um ficar vago, simplesmente vai diminuir o consumo total. E consequentemente você não vai pagar taxa mínima por aquele kitnet que ficou vago. E o segundo pró é justamente esse, você também tem apenas um boleto. Você recebe um boleto e você consegue gerenciar melhor isso. Se eu tiver, por exemplo, 10 kitnets, eu não vou receber 10 boletos, eu vou receber um boleto apenas e, consequentemente, eu vou conseguir gerenciar isso de uma maneira mais tranquila. 3. Custo. Bom, o custo para fazer esse tipo de medição ele é discutível, mas em teoria, pelo menos em teoria, se diz que o custo para fazer isso é mais em conta do que a segunda possibilidade que eu dei, que é fazer os medidores separadamente. O fato é que é mais caro do que a primeira possibilidade, que é pedir apenas um medidor, e é discutível se de fato é mais barato do que a segunda possibilidade. Mas o custo ele vai entrar aqui como pró, porque pelo menos em teoria ele é mais em conta. Eu vou fazer um próximo vídeo, já na sequência desse, já está engatilhado já. Coloquei tudo na ponta do lápis. Eu fiz o orçamento, como é que ficaria a opção 2, de colocar os medidores separados, e essa opção também, de pedir um medidor e separar individualmente, para ver se realmente existe essa diferença, e esse vídeo vai sair já na próxima semana, já está engatilhado para a gente poder fazer. Contras. Primeiro contra, a confiabilidade, indiscutivelmente ela é menor. Então assim, ó, eu conheço algumas pessoas, né, e alguns kitneteiros também, essas pessoas, elas reclamam que esse tipo de aparelho, ele não consegue medir exatamente o valor que a concessionária de energia mede. Ah, Marley, mas tem fulano, ciclano que de fato ele comprou um aparelho que mede exatamente o que a concessionária de energia mede, certo? A gente está falando aqui de confiabilidade do ponto de vista do inquilino. Mesmo que ele consiga medir, o inquilino ele sempre vai ficar com o pé atrás quando você faz a medição internamente do que a medição externa, ainda mais se essa pessoa for uma pessoa que não entenda sobre esse tipo de assunto, sobre eletricidade. Então ele sempre vai achar, ele sempre vai ficar com a pulga atrás da orelha para saber se de fato aquilo que você está passando para ele é uma medição correta ou não. Então a confiabilidade é um contra que a gente pode colocar aqui. O segundo contra é que você tem que ir todos os meses lá para fazer a medição individualizada, você tem que tirar foto de cada contador, fazer a conta de cada quilowatt, quanto é que ele gastou e mandar essa cobrança para ele. Então mensalmente você precisa ir lá. Existem agora alguns aparelhos que já são Wi-Fi, você consegue pegar essa informação à distância, mas esses aparelhos, pelo menos por enquanto, eles não estão tão confiáveis assim. Se em algum momento esses aparelhos passarem a ser mais confiáveis, você ainda precisa ter o trabalho de pegar essas informações, fazer a conta de quanto a pessoa gastou, quanto cada quilowatt vale e quanto é que ela tem que pagar e mandar para essa pessoa. Então, consequentemente, você vai ter um trabalho a mais e isso é considerado como um contra desse tipo de ligação de energia. Terceiro contra, a manutenção é por sua conta. Se deu problema, é você quem resolve. Porque se você comprou isso de forma externa, se você comprou em algum site ou em algum fornecedor, a concessionária de energia ela não tem ligação nenhuma com o seu aparelho. Então, deu algum problema na medição, você que tem que resolver. No caso do medidor da concessionária, deu problema no medidor, ela que resolve. Então, isso também é um contra que pode trazer algum tipo de problema. Então, galera, são essas três possibilidades. E a pergunta que não quer calar agora é: qual foi a possibilidade, qual foi o sistema de medição de energia que eu escolhi? Bom, no meu caso, eu escolhi a segunda possibilidade. Qual é a segunda possibilidade, Marley? É cada kitnet ter a sua medição de energia, ter o seu consumo medido pela concessionária de energia de forma separada. Eu sei que essa opinião é uma opinião que diverge de várias pessoas que trabalham com esse tipo de empreendimento. Mas eu fiz vários orçamentos, eu pensei, eu tentei colocar todas as possibilidades possíveis e, sinceramente,
a minha opinião é que o melhor custo-benefício, aquilo que mais é otimizado para a forma como eu gosto de trabalhar e gerir os meus imóveis, é colocar separadamente cada kitnet medido pela concessionária de energia. Mas, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer um outro vídeo que já está engatilhado, mostrando todos esses lançamentos no detalhe, colocando tudo na balança e justificando a minha escolha. E o fato, galera, é que isso é mais complexo do que se imagina. Tem várias variáveis que você precisa analisar para chegar a uma conclusão. Então eu quero saber de vocês também o que vocês acham. Coloca aqui nos comentários qual dessas modalidades vocês escolheriam, por quê. Coloca também se eu esqueci alguma coisa, alguma variável que eu deixei solta, que eu também estou disposto a aprender e quem sabe mudar de ideia. Então é isso, tamo junto e até o próximo vídeo.